Oi, pessoal. Hoje a gente vai começar a estudar um tema novo. Nós vamos começar a falar sobre política, tá? E aí a gente vai ver política na história, principais reflexões filosóficas, tá? Embora eu tenha trago esse tema aí, política na história, a gente não vai estudar necessariamente por uma vertente histórica. Nós vamos estudar aquilo que historicamente os filósofos pensaram sobre a política através do tempo. Inicialmente, eu trago aqui algumas reflexões que são as mesmas que estão no texto que eu disponibilizei para vocês, né? Alguns questionamentos que a gente sempre faz quando a gente pensa na política. Por que e para que existe poder político? Por que encontramos em toda parte um Estado que comanda um povo e um povo que é comandado? Será que sempre existiu o poder político do Estado? Como esse poder surgiu? Sempre que se pensa na política, normalmente na nossa sociedade se atribui a algo ruim, né? Mas a gente sabe que o poder político ele sempre existiu, ou ele existe há muito tempo, desde quando começa a surgir as primeiras comunidades humanas. E embora alguns não concordem ou desconheçam, o poder político ele é super necessário para que as pessoas consigam viver socialmente, tá? Nós não estamos aqui falando de politicagem, a gente está falando de política, que é bem diferente, tá? E aí, sempre que se fala em política, a gente fala em Estado. Nós já estudamos esse conceito de Estado nas aulas de geografia, por isso que eu acho interessante a gente não se aprofundar tanto agora, mas vocês já entendem o que é um Estado. E todo Estado ele precisa ser comandado por um governo, que necessariamente acaba tendo em suas mãos o poder político. E não existe um Estado se não existir um povo que seja comandado pelo poder político desse Estado. Mas será que esse poder ele sempre existiu? Como esse poder surgiu? Quem foi que deu esse poder a determinados governantes? De onde que esse poder vem? É exatamente o que nós vamos começar a ver a partir da aula de hoje. Algumas respostas que foram dadas por alguns filósofos. Como quase tudo que a gente estuda dentro das ciências humanas, a gente sempre começa pela Grécia Antiga, porque lá a gente tem os principais pensadores que vão pensar sobre determinados assuntos, né? E aí vamos começar por um cara que vocês já devem conhecer, que é o Platão, tá? O Platão ele vai pensar na política de uma forma muito interessante. Ele vai trazer uma ideia que é a ideia do rei filósofo. Antes de falar necessariamente sobre esse tema, eu queria só fazer algumas colocações, que são as seguintes. Primeiro, o Platão, ele no seu livro A República, ele explica que o ser humano ele possui três almas: a alma consciente, a irascível e a racional. Vocês já devem ter estudado isso em algum momento da filosofia, primeiro ou segundo ano, não sei. Mas só para dar uma relembrada, a alma concupiscente é a alma que a gente adquire ainda no ventre, que está ligada aos desejos carnais. A irascível, ela surge no coração, está ligada às nossas paixões. E a racional é aquela que vem da nossa cabeça, né, que está ligado à nossa razão, nosso pensamento, tá? E além dessas três almas, ele acredita também que a sociedade está dividida em três grupos, que são os produtores, os guardiães e os governantes, né? Sobre as três almas, ele acredita que a racional ela deve preponderar sobre as demais. E com relação aos três grupos sociais, da mesma forma, os governantes devem preponderar sobre os outros demais grupos sociais. E aí ele faz uma associação dessas três almas a esses três grupos sociais. Os concupiscentes seriam os produtores, os irascíveis, os guardiães, e os governantes seriam os racionais, tá? A, a justiça dentro da cidade, no meio do convívio humano, dependeria do equilíbrio entre esses três grupos. Mas, dentro dessa lógica, a gente pergunta, mas quem deve ser esse governante? É uma pessoa que é eleita pelo povo? Qualquer pessoa? Que pessoa seria essa? Sobre isso, o Platão vai dizer que esse governante, ele deve ser uma pessoa que
passou por uma determinada educação e se aperfeiçoou até chegar àquele determinado ponto, tá? O filósofo Platão, ele propõe então um modelo educativo que possibilitaria a todos os indivíduos um acesso igual à educação, ou seja, a gente daria oportunidade para todos esses indivíduos de estudarem, de se prepararem, tá? E aí, aquele que se tornasse mais preparado assumiria então o governo, seria o governante. E aí a gente fala de uma aristocracia. Para quem lembra, a gente trabalhou esse conceito lá no primeiro ano, nas primeiras aulas de Grécia Antiga, nas aulas de História, talvez vocês não lembrem. Mas a aristocracia, ela significa o governo dos melhores. Dessa forma, a gente entende que o Platão, ele não falava em democracia, tá? Porque democracia, vocês sabem, é o governo do povo, é quando há uma eleição, consenso da maioria. Aqui não, nós estamos falando de uma aristocracia, tá? Mas não é qualquer aristocracia, entendam bem. O Platão, ele falava de uma aristocracia onde quem governaria seriam aqueles que fossem mais sábios, seriam os mais preparados, pessoas que passaram a vida estudando, se preparando, obtendo conhecimento, e dessa forma eles poderiam governar os outros, tá? É daí que surge então a ideia do rei filósofo, que seria aquele rei, o governante seria uma pessoa que ao longo de sua vida se preparou, obteve conhecimento, né? E o conhecimento é atribuído aos filósofos, principalmente nesse período. Esse rei filósofo deveria governar, pois conheceu a essência do bem e da justiça, tá? Então, sobre as ideias de Platão, fazendo aqui um resumo geral para vocês, ele acredita que o governante ele deve ser uma pessoa racional, uma pessoa inteligente, que se preparou, que buscou conhecimento ao longo da vida, tá? Dessa forma, ele teria discernimento sobre o bem, sobre a justiça e dessa forma ele poderia ser político, pois ele entende que o político deveria buscar o bem comum a todo o povo. Para finalizar essa aula, a gente fala então sobre a ideia do Aristóteles sobre política, que segundo ele, o ser humano ele é um animal essencialmente político. O ser humano é por natureza um ser social, pois ele não consegue viver isolado de seus semelhantes, né? A ideia do Aristóteles é bem simples, bem fácil de compreender e bem lógica. Segundo ele, nenhum ser humano consegue viver sozinho. Necessariamente, o ser humano ele precisa do outro, por isso que ele é um ser social e político. A organização adequada à natureza humana é a polis, por isso o ser humano é um animal social. Para quem não lembra, polis para os gregos era a cidade, né? Então ele diz que o ser humano ele necessita dessa relação da cidade, porque é na cidade onde o ser humano ele tem relação com os demais seres humanos, e aí quando eu falo de seres humanos se relacionando com outros seres humanos, eu estou falando de sociedade, eu estou falando daquilo que é social. Por isso o ser humano é um animal político, porque ele só consegue viver se for na poli, ele só consegue viver se for dentro dessas relações que ele tem com os outros seres humanos. Isoladamente, segundo Aristóteles, o indivíduo ele não é autossuficiente, ele não consegue viver isoladamente, porque ele precisa necessariamente daquilo que o outro faz, daquilo que o outro oferece a ele, e nem a falta do indivíduo vai destruir a cidade. Ou seja, o indivíduo precisa da cidade, mas a cidade ela não precisa de um indivíduo para ela existir. Então ele traz essa frase: o todo deve ter procedência sobre as partes, ou seja, então aquilo que interessa é aquilo que é bom para o todo e não aquilo que é bom para o indivíduo. Tá? Então a política ela vai servir para isso, para trazer aquilo que é bom para todos, tá? E é por isso que, para o filósofo, conforme vimos, a política é uma continuidade da ética, ou melhor, a ética é entendida como uma parte da política, tá? A ética, como vocês já devem ter bem estudado em outras aulas de filosofia, a gente sabe que a ética é aquilo que individualmente contribui para que o ser humano ele tenha bons comportamentos dentro de uma sociedade, né? E dessa forma, o Aristóteles coloca então a política como a continuidade da ética, ou melhor, a ética é a parte da política. É necessário que se exista ética para que se exista política,
tá? Pois é a ética que vai contribuir para a boa relação entre os seres humanos dentro da polis, dentro da sociedade. Bom, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição sempre.